As 5 maravilhas do mundo antigo são um conjunto de monumentos e estruturas consideradas excepcionais em sua época. Infelizmente, hoje em dia, apenas uma das maravilhas originais ainda está de pé. Aqui estão as 5 maravilhas do mundo antigo. A Grande Pirâmide de Gizé. A Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como a Pirâmide de Quéops ou Chufu, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo e uma das estruturas mais famosas e impressionantes já construídas. Aqui estão algumas curiosidades sobre ela. Idade. A Grande Pirâmide foi construída por volta de 2580 a 2560 a.C., o que significa que tem mais de 4.500 anos de idade. Ela foi construída durante a quarta dinastia do Antigo Egito pelo faraó Quéops, que reinou por aproximadamente 23 anos. Tamanho. A Grande Pirâmide é a maior das 3 pirâmides de Gizé e foi a estrutura mais alta do mundo por cerca de 3.800 anos. Ela tem uma altura original de cerca de 146 metros, mas atualmente mede cerca de 138 metros devido à perda da cobertura externa de pedra. Construção. Acredita-se que a pirâmide tenha sido construída usando cerca de 2,3 milhões de blocos de pedra, cada um pesando em média 2,5 toneladas. A maneira como essas enormes pedras foram transportadas e colocadas no lugar ainda é um mistério para os arqueólogos. Precisão. A precisão arquitetônica da Grande Pirâmide é surpreendente. Ela foi construída de tal maneira que os lados da pirâmide são quase perfeitamente alinhados com os pontos cardeais, com um pequeno desvio de apenas alguns minutos de arco. Câmara do Rei. No interior da pirâmide, há várias câmaras, incluindo a Câmara do Rei, que está localizada no centro da pirâmide, a uma altura de aproximadamente 43 metros. Essa câmara foi projetada para ser o local de descanso final do faraó Quéops. Passagens. A pirâmide possui várias passagens, incluindo um corredor descendente e uma grande galeria ascendente. Além disso, existe uma passagem conhecida como a Passagem Ascendente da Rainha, que leva a uma subcâmara inacabada. Mistérios. A Grande Pirâmide tem sido objeto de muitos mistérios e teorias conspiratórias ao longo dos anos. Alguns acreditam que ela foi construída por extraterrestres devido à sua complexidade e precisão, enquanto outros sugerem a existência de passagens secretas e câmaras ocultas ainda não descobertas. Essas são apenas algumas curiosidades sobre a Grande Pirâmide de Gizé. Sua construção continua a intrigar e fascinar arqueólogos e visitantes de todo o mundo até os dias de hoje. Jardins Suspensos da Babilônia. Os Jardins Suspensos da Babilônia são uma das 7 maravilhas do mundo antigo e eram uma maravilha arquitetônica e paisagística da antiga cidade da Babilônia, localizada na região que é atualmente o Iraque. Aqui estão algumas curiosidades sobre esses jardins fascinantes. Localização. Os Jardins Suspensos foram construídos na cidade da Babilônia, perto do rio Eufrates, por volta do século VI a.C. Embora muitos detalhes sobre a sua localização exata tenham sido perdidos com o tempo, acredita-se que eles tenham ocupado uma área próxima ao Palácio Real. Construção. Os jardins foram construídos pelo rei Nabucodonosor II, da Babilônia, como um presente para sua esposa, a rainha Amitis. Segundo a lenda, a rainha sentia falta da vegetação exuberante e montanhas de sua terra natal, a Média, e o rei ordenou a construção dos jardins para recriar essa paisagem. Estrutura. Os jardins suspensos foram projetados em terraços elevados, criando uma série de níveis. Esses terraços eram sustentados por colunas de pedra e tijolos, e cada um deles era coberto com uma camada impermeável para evitar a erosão. As paredes dos terraços eram revestidas com tijolos vitrificados, o que lhes dava uma aparência brilhante. Sistema de irrigação.
Uma das características mais impressionantes dos jardins suspensos era o seu sistema de irrigação. A água era transportada do rio Eufrates por meio de uma série de canais e elevada até os terraços por meio de noras, que eram sistemas de polias movidos por bois ou outros animais. Isso permitia que os jardins fossem regados regularmente e mantidos verdes e exuberantes. Plantas e vegetação. Os jardins abrigavam uma grande variedade de plantas e árvores, incluindo palmeiras, cedros, oliveiras e diversas espécies de flores. Acredita-se que algumas das plantas fossem exóticas e trazidas de regiões distantes do Império Babilônico. Declínio e desaparecimento. Apesar de sua fama e beleza, os jardins suspensos da Babilônia não duraram para sempre. Após a queda do Império Neobabilônico, no século IV a.C., não há registros confiáveis sobre a existência contínua dos jardins. Com o passar do tempo, eles foram abandonados e, eventualmente, desapareceram completamente. Controvérsias e debates. Algumas teorias e estudos questionaram a existência física dos jardins suspensos, argumentando que eles poderiam ser uma criação mitológica ou uma descrição exagerada dos jardins reais da época. No entanto, a maioria dos estudiosos concorda que os jardins realmente existiram, embora não haja evidências arqueológicas diretas remanescentes. Embora muito permaneça desconhecido sobre os jardins suspensos da Babilônia, eles continuam a despertar curiosidade e admiração como uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Sua história e esplendor arquitetônico são testemunhos da habilidade e da engenhosidade dos povos antigos. Estátua de Zeus em Olímpia. A estátua de Zeus em Olímpia, Grécia, foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aqui estão algumas curiosidades sobre essa icônica estátua. Tamanho e detalhes. A estátua tinha cerca de 12 metros de altura e foi esculpida em marfim e ouro. Ela representava Zeus sentado em um trono, segurando uma estátua menor de Nike, a deusa da vitória, em uma das mãos e um cetro na outra. Autor. A estátua foi criada por Fídias, um famoso escultor da Grécia Antiga. Ele também foi o responsável pela criação da estátua de Atena Partenos, no Partenon, em Atenas. Tempo de construção. A construção da estátua levou aproximadamente 12 anos para ser concluída, entre 430 a.C. e 422 a.C. Localização. A estátua de Zeus foi erguida no interior do Templo de Zeus, na cidade de Olímpia, que era um importante centro religioso e sede dos Jogos Olímpicos da Antiguidade. Destino. Infelizmente, a estátua foi destruída em um incêndio durante a Idade Média. Acredita-se que o fogo tenha ocorrido no século V ou VI depois de Cristo, resultando na perda irreparável dessa obra-prima da escultura antiga. Realismo e expressão. A estátua era conhecida por seu incrível realismo e expressão vívida. Detalhes como as dobras das vestimentas, as feições faciais e a postura majestosa de Zeus eram altamente valorizados. Relevo decorativo. O trono de Zeus era ricamente decorado com figuras mitológicas e cenas lendárias, que retratavam a genealogia dos deuses e heróis gregos. Embora a estátua de Zeus não exista mais, sua fama e importância histórica perduram até os dias de hoje. Ainda hoje, é possível visitar o local onde ela foi originalmente construída em Olímpia, na Grécia, e aprender mais sobre sua fascinante história. Templo de Artemisa em Éfeso. O Templo de Artemisa em Éfeso, localizado na Turquia, foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aqui estão algumas curiosidades sobre esse antigo e impressionante templo. Tamanho e esplendor. O Templo de Artemisa era um dos maiores e mais majestosos templos da antiguidade.
Ele tinha aproximadamente 127 metros de comprimento por 55 metros de largura, com 127 colunas de mármore de 18 metros de altura. Sua beleza e grandiosidade eram conhecidas em todo o mundo antigo. Reconstruções. O templo passou por várias reconstruções ao longo dos séculos. A primeira versão foi construída no século VI a.C., mas foi destruída por um incêndio. A segunda versão, que é a mais famosa, foi construída por volta de 550 a.C. e também acabou sendo destruída, dessa vez por um incêndio criminoso. A terceira e última versão foi reconstruída pelo rei Alexandre, o Grande. Culto à deusa Ártemis. O templo foi dedicado à deusa grega Ártemis, deusa da caça, da fertilidade e da proteção feminina. Ártemis era uma das divindades mais reverenciadas na Grécia Antiga e, consequentemente, seu templo em Éfeso era um importante local de peregrinação e adoração. Arquitetura magnífica. O templo de Ártemis era famoso por sua arquitetura espetacular. As colunas eram decoradas com esculturas detalhadas, relevos e frisos que retratavam cenas mitológicas. O templo foi construído em estilo jônico, caracterizado por suas colunas elegantes e capitéis ornamentados. Pilares de mármore. As colunas do templo eram feitas de mármore e decoradas com relevos esculpidos. Acredita-se que os artesãos empregaram uma técnica especial para encaixar as partes das colunas sem o uso de argamassa. Panteão de Ártemis. O templo de Ártemis servia como um importante centro religioso e social em Éfeso. Além do próprio templo, havia um panteão adjacente, que continha estátuas e altares dedicados a outras divindades. Era um local onde as pessoas se reuniam para adorar e participar de cerimônias religiosas. Saques e destruição final. Infelizmente, o templo de Ártemis foi saqueado e danificado várias vezes ao longo de sua história. A invasão dos godos no século III d.C. marcou o início do fim para o templo. Acredita-se que ele tenha sido finalmente destruído por um terremoto no século IV d.C. Hoje em dia, restam apenas algumas ruínas do Templo de Ártemis em Éfeso. Apesar de não ser tão impressionante como antes, ainda é possível apreciar a grandiosidade que um dia foi. O local atrai turistas e historiadores interessados em explorar sua história fascinante. Mausoléu de Halicarnasso. O Mausoléu de Halicarnasso, localizado na antiga cidade de Halicarnasso, atualmente Bodrum, na Turquia, foi uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Aqui estão algumas curiosidades sobre esse famoso monumento funerário. Construção grandiosa. O mausoléu foi construído no século IV a.C. como um túmulo para o rei Mausolo de Caria e sua esposa Artemísia. Ele era uma estrutura enorme e impressionante, com aproximadamente 45 metros de altura. Arquitetos renomados. O projeto do mausoléu foi realizado por 4 dos mais importantes arquitetos da época, Sátiro, Pittis, Leucarés e Timóteo. Eles combinaram elementos da arquitetura grega clássica com influências orientais. Beleza escultural. O mausoléu era adornado com várias estátuas, esculturas e relevos. Havia figuras de deuses, deusas, animais mitológicos e cenas épicas esculpidas em mármore e bronze. Cavalo de Mausolo. Uma das esculturas mais famosas do mausoléu era o Cavalo de Mausolo. Era uma representação de um cavalo galopante, que ficava no topo da estrutura. Essa escultura inspirou outras representações similares ao longo da história, como o Cavalo de São Marcos, em Veneza. Saque e destruição. O mausoléu resistiu por séculos, mas acabou sendo saqueado e danificado por invasores ao longo do tempo. O local também foi abalado por terremotos.
Os últimos vestígios do mausoléu foram utilizados pelos cavaleiros de São João para construir o castelo de Bodrum no século XV. Descoberta arqueológica. Em 1856, o arqueólogo britânico Sir Charles Thomas Newton liderou uma expedição para Halicarnasso e descobriu os restos do mausoléu. Esculturas, fragmentos de mármore e outras relíquias foram encontrados e agora estão em exibição no Museu Britânico, em Londres. Embora o mausoléu de Halicarnasso não exista mais em sua forma original, sua influência na arquitetura e escultura continua a ser apreciada até hoje. E assim chegamos ao final dessa fascinante jornada pelas 5 maravilhas do mundo antigo. Foi emocionante explorar essas impressionantes obras arquitetônicas e culturais que testemunharam a grandiosidade das civilizações antigas. Embora a maioria dessas maravilhas tenha sido perdida para o tempo, elas deixaram um legado duradouro na história da humanidade. Cada uma delas representa a habilidade e o engenho dos antigos construtores, que deixaram para trás um patrimônio incomparável. Espero que você tenha desfrutado dessa viagem no tempo e que essas maravilhas antigas tenham despertado sua curiosidade e admiração. Continue explorando e descobrindo o mundo à sua volta, pois sempre há mais curiosidades e maravilhas a serem reveladas. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e até o próximo vídeo de curiosidades.